Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós chegamos hoje à nossa 11ª aula, da disciplina de Segurança e Organização do Trabalho do curso Técnico em Edificações do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. A nossa aula de hoje tem por tema organograma, fluxograma e cronograma. Ou seja, basicamente hoje a gente vai entender as principais diferenças entre um organograma, um fluxograma e um cronograma. Então a gente vai entender principalmente quais são as principais características e diferença de cada um deles. Vamos lá. Então a gente vai começar, estudando sobre os organogramas. Então vamos ver quais que são as principais características de um organograma. Então o organograma, gente, a definição dele é que os organogramas são gráficos, que vão representar a estrutura formal de uma organização. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre estrutura organizacional? Basicamente, gente, o organograma é idem à estrutura organizacional, aqueles gráficos, Então, o organograma vai ser um gráfico que vai representar a estrutura, de uma empresa, de uma organização. Então, os organogramas mostram como estão dispostos, os órgãos ou setores, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre eles. Ou seja, o organograma ele mostra para a gente principalmente como que se dá a hierarquia dentro de uma empresa, a comunicação entre os setores e etc. O principal objetivo de um organograma é fazer com que as pessoas de dentro, e também as de fora da empresa entendam de maneira clara como as pessoas e as atividades se relacionam dentro de determinada empresa. Em outras palavras, o organograma esclarece dúvidas de clientes, parceiros e fornecedores. Então, o principal objetivo de um organograma, gente, é fazer com que tanto os trabalhadores da empresa, como as pessoas de fora da empresa, que eles entendam de uma maneira muito clara como que as pessoas, e como que as atividades se dão dentro de uma determinada organização. Então, por exemplo, a gente estudou isso aqui na aula passada sobre estrutura organizacional. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a hierarquia, ela começa do nível mais alto, para o nível mais baixo, sempre de cima para baixo. Então, a gente tem aqui presidente, Aí aqui a gente tem um assistente do presidente. Aqui a gente tem os vice-presidentes, dessa empresa em específico. O vice de finanças, vice de fabricação e o vice-presidente de vendas. Aí dentro da fabricação a gente tem o gerente de pessoal, o gerente da fábrica e o gerente de orçamento. E ainda, a gente tem os mestres que se reportam diretamente ao gerente da fábrica. Outro tipo, aqui dentro da construção civil a gente pode estabelecer esse organograma, esse organograma aqui. Então a gente poderia ter aqui o engenheiro, engenheiro civil aqui em cima. Logo abaixo, o mestre de obras ou encarregado geral. Dentro do encarregado geral, abaixo dele, na verdade, a gente tem, por exemplo, o encarregado das formas, encarregado de armação, encarregado de pedreiro, encarregado de bombeiro, encarregado de elétrica. E para cada encarregado, a gente tem os profissionais que vão responder diretamente a eles. Então, encarregado da elétrica, a gente tem os eletricistas abaixo. Abaixo do encarregado bombeiro, a gente tem os bombeiros, e depois os ajudantes. Abaixo do encarregado de armação, a gente tem os armadores, e abaixo deles os ajudantes. Abaixo do encarregado de forma, a gente tem os carpinteiros, e abaixo dos carpinteiros os ajudantes. Aqui dentro do encarregado do pedreiro, acima a gente tem abaixo deles os pedreiros, gerais, e os pedreiros de acabamento. E abaixo de cada um deles a gente tem os ajudantes. Então, só para vocês entenderem, o que é basicamente o organograma. Outra função importante do organograma, gente, é proporcionar a agilidade na percepção das áreas do negócio. Ou seja, um organograma ele é muito importante para que a gente já bata o olho nesse organograma da empresa e a gente já consiga verificar de uma maneira muito fácil e ágil quais que são as principais áreas, quais que são os principais mercados, que essa empresa ela vai atuar, quais que são as principais áreas de negócio. A partir do momento em que se conhecem os responsáveis, assim como seus departamentos dentro da empresa,
fica mais fácil entender para onde esses podem crescer e como os colaboradores podem contribuir para tanto. Ou seja, a partir do momento que a gente tem, né, que fica bem claro os responsáveis de um determinado setor, ou seja, a partir do momento que a gente sabe quem que é o responsável por cada setor, né, quem que ele vai coordenar diretamente, fica mais fácil, né, da gente entender também, principalmente, qual que é o próximo nível, né, qual que é o próximo cargo que ele pode chegar. Então, por exemplo, um carpinteiro, ele pode vir a ser encarregado de forma, por exemplo. Então, isso é muito fácil da gente visualizar qual que é o próximo nível hierárquico dentro da empresa que esse trabalhador pode alcançar. Resumindo, gente, esse organograma, que também pode ser chamado de organograma empresarial, ajuda a reconhecer possíveis problemas, da mesma forma que ajuda a desenvolver melhorias para as áreas que as necessitam. Porém, para que o organograma cumpra seu papel com excelência, é preciso que ele seja claro e flexível, ou seja, ele tem que ser flexível, ele tem que ser adaptável a possíveis mudanças. Claro que, para que represente com fidelidade, né, a estrutura da empresa, sem deixar margem a interpretações errôneas, ele tem que ser flexível para que as pessoas não se tornem engessadas, né? Então o organograma ele tem que ser flexível para que não fique aquela coisa engessada, né? Dentro de uma hierarquia, né? E que muitas vezes isso pode acabar comprometendo a desenvoltura dos departamentos e de todos os funcionários. Então por isso que ele tem que ser flexível nesse sentido de não deixar os funcionários, os departamentos engessados de modo que isso prejudique a empresa. Ou seja, um organograma eficiente deve retratar o momento atual da empresa e ser flexível o suficiente para ser alterado de acordo com a necessidade e com as mudanças do dia a dia da empresa. Então, alguns tipos de organograma que a gente tem. Então, a gente vai ver como os organogramas eles são classificados em tipos. Então, a gente tem o organograma vertical, que ele é também chamado de organograma clássico, né? E ele é o mais utilizado, né? Assim como a gente viu na aula passada, ele é o mais utilizado para representar claramente a hierarquia dentro de uma empresa. Então, o organograma vertical, ele é esse daqui, né? Ele é o mais utilizado para que a gente consiga representar, né, a hierarquia dentro da empresa. Lembrando sempre que a hierarquia é de cima para baixo, né? E através dessas setas, né, desses fluxos, a gente consegue ver a interdependência, né? Principalmente quem que responde para quem dentro de uma estrutura organizacional. A gente tem também o organograma horizontal, né? Esse tipo de organograma é idêntico ao vertical, é a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés dos cargos mais importantes, falando, né, estarem de cima para baixo, neste caso, estão da mais para a esquerda, ou seja, no organograma vertical, o nível de hierarquia ia de cima para baixo. No horizontal, a gente vai ver que a hierarquia, a gente vai da esquerda para a direita. Como esse caso aqui, ó, de uma empresa, esse aqui é um organograma horizontal, porque pode perceber que o fluxo, né, a interdependência aqui, né, vai sempre no sentido da horizontal, né, da diagonal. Então, por exemplo, o nível mais hierárquico, mais alto, vai estar sempre à esquerda, né? Conforme a gente vai caminhando para a direita, o nível hierárquico vai sendo cada vez menor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Rodolfo, que é diretor da empresa, e ele tem dois gerentes, né? A Mariana, que é gerente de qualidade, e o João, que é gerente de processos. A Mariana, né, se reportam dois operadores, o Lucas e o Leonardo. Eles respondem diretamente à Mariana. E para o João, né, que é o gerente de processos, ele tem dois operadores que se reportam diretamente a ele, né, o Yuri e o Stefano. Então notem a diferença, né? É bem simples de diferenciar o organograma vertical e horizontal. Aqui, idem, né? A gente tem uma diretoria e aqui mais à direita a gente tem os setores de produção, marketing, finanças e RH. Organograma circular. O organograma ele é circular, gente. A gente diz que ele é circular e ele é utilizado quando se quer ressaltar o trabalho em grupo, não havendo a preocupação em representar a hierarquia. Então a gente utiliza um organograma circular quando a gente tem
algum tipo de ambiente empresarial que a gente quer ressaltar, né, não a divisão do ambiente em escala, né, de hierarquia. O organograma circular, a gente vai ver que ele vai sempre ressaltar o trabalho em grupo, então não tem essa preocupação em representar quem que é o nível mais hierárquico. No organograma circular, a hierarquia ela é mais dividida, então a hierarquia não é tão engessada, não é tão polarizada. E, apesar de se ter uma lógica das áreas que possuem mais responsabilidades, que são as que vão estar mais ao centro, para as que possuem menos, que são as que vão ficar na extremidade, se tenta ressaltar o trabalho em grupo e proximidade das áreas. Então a gente vai ver que no organograma circular, entre aspas, né, os setores que possuem mais responsabilidades vão ser os que vão estar mais ao centro. E os que possuem menos responsabilidades vão estar mais nas extremidades. Que é o caso desses aqui, ó. Então esse aqui é um tipo de organograma circular, que ele é utilizado para representar o trabalho em grupo, né? Então, por exemplo, os que estão mais ao centro são aqueles que têm mais responsabilidades. Então, por exemplo, nessa empresa, que é uma empresa de sistema de segurança. Então, quais que são os que têm mais responsabilidades? Os técnicos, o pessoal da tecnologia de informação, o pessoal do administrativo, o pessoal da área comercial e o pessoal operacional. Então, à medida que a gente caminha para as extremidades do círculo, representa que esses aqui têm menos responsabilidades. Porém, isso não significa que eles não tenham a representatividade. Tem, óbvio que tem, né? Até porque esse tipo de organograma é justamente para retratar a ideia de trabalho em grupo. A gente ainda tem um quarto tipo de organograma, gente, que é o organograma linear de responsabilidade, que é abreviado pela sigla OLR. Então, diferentemente dos outros tipos que eu mostrei para vocês até agora, o organograma linear de responsabilidade mostra a relação que existe entre as atividades ou processos chaves da empresa com quem é responsável por cada um delas. Ou seja, basicamente, ele vai mostrar de maneira bem clara quais atividades que a gente vai ter dentro da empresa, ou seja, qual processo produtivo que a gente vai ter dentro da empresa, e vai mostrar qual que é a pessoa, né, qual que é o responsável por cada uma dessas atividades ou cada um desses processos. Então, ele é utilizado para dividir, né, quem que é a pessoa que é responsável por cada atividade ou processo. Veja que a legenda ajuda nessa diferenciação de quem fará o quê. Ou seja, a gente tem que ter uma legendinha para ajudar a identificar quem que vai fazer qualquer tal fato. Então, por exemplo, a gente tem uma legenda, né? Esse organograma ele é bem diferente, ó, ele é um quadro, né? E ele vai mostrar isso daqui, ó. Então, a legenda, gente, o triângulo mostra que é a pessoa que vai executar. É a legenda, a simbologia de quem vai executar tal coisa, tal tarefa. Esse círculo cruzado com essa diagonal aqui é a pessoa que vai aprovar tal processo ou atividade. Esse triângulo, ao contrário, né, ele é a pessoa que identifica que é a pessoa que está participando, é a pessoa que está colaborando e ajudando. Esse retângulo significa que é a pessoa que vai controlar o processo. Então, a gente tem uma que controla e a gente tem uma que executa. E esse círculo com o X no centro é a pessoa que vai elaborar. Então, a gente tem alguém que elabora e alguém que aprova. Então, a gente tem vários níveis hierárquicos, né? O diretor, o gerente, o supervisor e o assistente. Então, por exemplo, quando a gente quer, nessa empresa aqui, né, aprovar o investimento, então o diretor ele vai ser o responsável por aprovar. O gerente ele vai ser responsável por controlar, né, controlar esse investimento. Então, para, por exemplo, aprovar um determinado procedimento. Então, quem que vai aprovar um determinado procedimento nessa empresa? O diretor ele vai controlar o processo e o gerente ele vai aprovar o processo. Por exemplo, para revisar um procedimento, revisar uma tarefa, por exemplo. Então, para revisar uma tarefa, a gente tem o gerente, né, que ele pode participar, ele vai participar, colaborar com essa atividade, e a gente tem o supervisor. O supervisor ele vai controlar. Então, notem que é bem fácil, é bem tranquilo da gente entender quem que vai ser o principal responsável, né, por cada processo, por cada atividade.
Então, saindo do organograma, agora a gente entra em fluxograma, gente. O fluxograma, gente, a definição de um fluxograma é que ele é um gráfico, né, em que se representa o percurso, ou o caminho, percorrido para alcançar um objetivo. Então, a grosso modo, gente, o fluxograma, ele é um gráfico em que vai representar, né, um percurso ou um caminho que tem que ser seguido para que a gente consiga alcançar um objetivo que a gente espera. É o caminho que a gente vai ter que alcançar. Além da sequência das atividades, o fluxograma mostra o que é realizado em cada etapa, os materiais ou serviços que entram e saem do processo. Ele também mostra as decisões que devem ser tomadas e as pessoas envolvidas. Então a gente vai ver que a gente tem uma série de simbologias, ou seja, quando a gente fala de fluxograma, a gente tem que respeitar algumas simbologias. Então o fluxograma ele não é feito só de quadradinhos e setinhas como muitas pessoas pensam, não. A gente tem uma norma específica que vai tratar sobre isso. Então esse aqui é um exemplo de fluxograma, ou seja, todo fluxograma, gente, eu já adianto para vocês, ele tem que ter um início, né? E ele tem que ter o quê? Um término. Então a gente tem que ter essa simbologia aqui, ó, esse círculo, né, que é oval, ele se chama terminal. Então, quando a gente começa um fluxograma, a gente coloca um terminal, e quando a gente termina um fluxograma, a gente também coloca esse terminal. Então, o que significa isso daqui? Ó? Isso aqui é um processo simples. Então, a gente tem o início de um fluxograma e a gente quer desenvolver uma atividade dentro da empresa. Então, a gente desenvolveu uma atividade. Essa atividade que a gente desenvolveu está de acordo com o que eu queria, ou seja, está nos padrões que eu desejei? Se está, eu encerro o meu fluxograma. Se a atividade não está de acordo, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar, né? Eu vou refazer ela. Aí eu venho para a decisão. Eu me pergunto. Isso aqui chama decisão mesmo. Essa atividade está conforme eu preciso? Está dentro dos objetivos esperados? Se não tiver, volto e faço de novo. Então esse caminho aqui, ó, ele vai ser percorrido até que essa decisão aqui me indique, né, que está de acordo com o que eu espero. Aí eu vou finalizar o fluxograma. Dentro do fluxograma eu posso adicionar documentos, eu posso adicionar fitas, eu posso adicionar uma série de arquivos para mostrar que eu preciso daquilo dentro do meu processo produtivo. O fluxograma torna mais fácil a análise de um processo através da identificação das entradas e de seus fornecedores. Então, é o que eu falei aqui. Então, ele torna o sistema mais fácil, né? Porque ele permite, né, a entrada de documentos, ele mostra a entrada de materiais, em estoques, etc. Ele também identifica as saídas e de seus clientes, ou seja, a gente consegue identificar as saídas quando, por exemplo, eu tenho a saída de um produto, quando eu tenho a saída de algum tipo de arquivo importante, então esse fluxograma mostra. E também, através do fluxograma, eu consigo identificar os pontos críticos, né? Eu posso ver até algum tipo de gargalo que eu esteja tendo, algum tipo de falha dentro do meu processo produtivo dentro da empresa. O fluxograma, gente, ele tem algumas vantagens e ele auxilia a gente em diversas coisas. Então, ele auxilia a gente a entender um processo e identificar oportunidades de melhoria, que é a situação atual. Ou seja, através de um fluxograma eu consigo entender o processo produtivo da empresa e também verificar algumas oportunidades de melhoria. Ou seja, como que eu posso utilizar aquele fluxograma para melhorar o meu processo, para tornar ele mais rápido, mais eficaz, né, mais contínuo. Ele também auxilia a gente a desenhar um novo processo, já incorporando as melhorias, ou seja, com o fluxograma a gente já consegue desenhar um novo processo mais facilmente, né? Tomando como base o fluxograma anterior, né? Já incorporando as novas melhorias. Ele também auxilia, o fluxograma também auxilia a facilitar a comunicação entre as pessoas envolvidas no mesmo processo. Então ele permite que a gente consiga facilitar a comunicação de pessoas que estejam em diversos setores também, que estejam envolvidos no mesmo processo produtivo. Também ele auxilia a disseminar informações sobre o processo da empresa. Vantagens, gente. O fluxograma, algumas vantagens. Ele aumenta a competência e a influência de quem o elabora, ou seja, a pessoa que é capaz de elaborar um fluxograma, né, consequentemente dentro da empresa ele vai ser mais valorizado, né, então isso vai aumentar a sua influência dentro do ambiente empresarial, até porque o fluxograma ele é relativamente
fácil de entender como se elabora, mas para processos produtivos muito longos, que tem muitos passos, muitos processos, né? Ele é de extrema dificuldade de se elaborar e também de se alterar. Outra vantagem é que o seu desempenho afeta a maneira como os outros usam determinada saída. Outra vantagem é que a gente consegue localizar elos e elementos desconexos ou perdidos. Ou seja, um fluxograma ele torna muito fácil a gente ver tipo assim, algum tipo de processo, algum tipo de elo que está desconexo, que está meio alterado. Isso permite que a gente consiga alterar aquele processo produtivo. E outra vantagem é que ele facilita o estabelecimento de objetivos. Desvantagem, gente. Como eu falei anteriormente, é relativamente fácil a gente entender as simbologias, né, como é que a gente começa um fluxograma. Porém, a desvantagem é que apresenta-se, né, dificuldades no desenho e possíveis alterações. Então, principalmente para processos muito longos, né, para fluxogramas muito longos, apresenta-se uma desvantagem dele é que se torna difícil fazer esses desenhos e também de alterar, é bastante complicado. Outra desvantagem é que correção e testes não são fáceis de maneira geral. E também outra desvantagem é que dificuldade na decisão do nível de detalhes a serem colocados nos fluxogramas. O que significa isso? Às vezes, gente, a gente fica querendo colocar muita coisa no fluxograma, querer colocar muita informação, e isso torna o fluxograma muito poluído. Então ele fica difícil de ser entendido. Então uma desvantagem dele é que existe essa dificuldade sim na decisão, né, do nível de detalhes, ou seja, se eu colocar muita informação, meu fluxograma vai ficar sobrecarregado, vai ficar difícil de entender, então isso é uma desvantagem dele, porque às vezes o muito, né, o que a gente coloca demais acaba ficando confuso. Então é de suma importância, gente, que a gente entenda, né, as principais figuras, né, as principais simbologias, né, que são representadas por formas geométricas que vão ser utilizados dentro desses fluxogramas. Os 4 itens, né, as 4 simbologias mais utilizadas são essas aqui, ó. Essa oval, né, que é chamada de terminal, o retângulo, né, que é o processamento, o losango, que é o ponto de tomada de decisão, e a setinha, gente. As setinhas são chamadas de fluxos do processo, ou seja, ela identifica, né, o fluxo, ou seja, para onde que a gente vai depois que a gente, em cada etapa do fluxograma até a gente chegar na etapa final. Então, gente, isso aqui é tudo por norma, tá? A gente tem normas que trazem essas simbologias, né, a nomenclatura e etc, o que representa. Então, como eu falei para vocês, essa oval é o terminal, gente. O título dela, o nome é terminal. E ela vai representar o ponto de início e o término do fluxograma, ou seja, no início do fluxograma eu coloco ele e quando acabar o meu fluxograma eu também coloco ele para simbolizar o fim. O processamento, gente, que é o retângulo, ele representa as operações manuais. Basicamente ele representa o passo a passo, ou seja, as atividades que eu tenho que realizar, né, passo a passo, para chegar no meu ponto final. Documento, gente. Como eu disse para vocês, eu posso adicionar simbologias de documento. Então, a simbologia de documento, essa simbologia aqui, ó, essa terceira. E o que são esses documentos que eu posso adicionar no meu fluxograma? Relatórios, formulários, checklists, documentos, fichas de alguma coisa, ou seja, qualquer tipo de documento que eu precise anexar em uma determinada etapa do meu processo para fazer com que aquela etapa ela se torne mais completa, né? Para que eu consiga chegar no meu objetivo final. Então, quando eu quero adicionar um documento em uma etapa, a simbologia é essa daqui. A decisão, como eu falei para vocês, né, é através desse losango. Então, o losango, gente, ele vai representar a possibilidade de alternativas. Então, basicamente, todo tipo de processo eu vou ter um sim e um não. Por quê? Quando eu chegar no meu ponto de decisão, eu vou me perguntar, isso aqui chegou no ponto esperado? Se chegou, né, eu sigo à frente e finalizo o meu fluxograma. Se não, aí eu tenho que apresentar as propostas de correção, ou seja, o que eu tenho que fazer para que aquilo que eu obtive aqui dentro do meu ponto de decisão, o que eu tenho que fazer para que quando eu voltar o processo aqui,
para quando chegar nele, para que ele se torne um sim. A gente tem também a simbologia de arquivo definitivo, que é esse triângulo aqui de cabeça para baixo, e com as linhas aqui das arestas contínuas. Então ele representa, gente, um arquivo permanente de materiais ou documentos, ou seja, um arquivo que eu vou ter definitivamente em todo o meu processo produtivo. E a gente tem também o arquivo provisório, que é o mesmo triângulo aqui de cabeça para baixo, né? Só que com as arestas aqui com as bordas dele pontilhadas. Então é um arquivo provisório. Então é um arquivo temporário que eu vou deixar dentro do meu processo produtivo. As setinhas que eu falei para vocês, né, que o nome, o título delas é fluxo do processo, e ela vai indicar o fluxo das informações, ou seja, para onde que vai correr cada etapa. Essa aqui é de super importância, ela chama conector de fluxo, gente. Então, o conector de fluxo, ele mostra a conexão do fluxo na mesma página. Então, o que significa isso? Então, vamos supor que eu fiz um fluxograma e o meu fluxograma que eu estou fazendo é muito grande. Então, vamos supor que eu fiz e ele não vai caber dentro da mesma página, ou seja, eu fiz ele e ele não vai caber tipo assim, na vertical. Aí, quando eu chegar lá embaixo, eu vou colocar essa bolinha aqui. Essa bolinha eu vou colocar um numeral, por exemplo, 1. E aí ela vai simbolizar o que? Um conector de fluxo. Então vamos supor que eu comece um fluxograma aqui à esquerda, né? Então aí quando eu cheguei aqui, eu vi que não vai dar para terminar. Aí o que eu faço? Eu coloco essa bolinha aqui, o conector. Aí eu coloco uma simbologia de qualquer número, pode ser 1. E aqui eu repito essa simbologia na mesma página e continuo o fluxograma aqui, ó. Então esse círculo aqui, ele é utilizado para quando eu vou o quê? Conectar a continuação de um fluxograma na mesma página. Se eu for continuar um fluxograma em outra página, aí eu vou simbolizar através dessa simbologia aqui, ó, através desse pentágono. Então, quando eu quero conectar fluxo de uma página para outra, aí eu utilizo essa simbologia. Então, começo o meu fluxograma, venho fazendo ele aqui, ó, acompanha a setinha. Então, eu faço ele, chegou aqui e não deu para terminar. Aí eu coloco essa simbologia aqui embaixo, e aí, na outra página, no outro slide, eu vou repetir ele e eu vou continuar, entendeu? Então, tem diferença. Conector na mesma página, quando eu continuo o fluxograma na mesma página, e conector quando eu continuo em uma página diferente. Então, a gente tem esse jogo da velha, né, que é o símbolo jogo da velha, não, a hashtag, né? E o título dele é atenção, ou seja, toda vez que eu tiver no meu fluxograma esse jogo da velha aqui, basicamente ele vai representar um ponto de atenção, ou seja, naquele ponto eu vou ter uma falha, né, ou uma possibilidade de racionalização ou falha. Então, esse jogo da velha significa um ponto de atenção. O quadrado, gente, ó, não confundam retângulo com quadrado. Retângulo é processamento. O quadrado, de fato, ele representa volumes em geral. Ou seja, qualquer tipo de material, peça ou outro tipo de volume que faça parte de um processo produtivo. Ou seja, qualquer tipo de material, peça que vai fazer parte do meu processo produtivo. Esses aqui não são muito utilizados. Esse aqui não é muito utilizado não, mas eu trouxe para vocês. Então, quando a gente tem esse círculo com uma linhazinha à direita, ele significa uma fita magnética, ou seja, qualquer tipo de arquivo em fita, seja um áudio digital, seja uma fita de fato mesmo, qualquer arquivo digital que eu queira implementar, que eu queira dizer, né, que faz parte do meu processo produtivo. E essa outra simbologia aqui, esse retângulo meio distorcido, né? Esse retângulo meio distorcido, esse símbolo, representa o quê? Informação adicional. Ou seja, ele serve para mim trazer observações, explicações ou qualquer outro tipo de informação que eu queira dentro do meu fluxograma. Algumas observações, gente, que a gente tem que ter em mente sobre esses fluxogramas. Então, sobre entrada e saída. Todos os símbolos, gente, devem possuir entrada e saída, ou seja, todo símbolo deve receber uma setinha e sair com uma setinha, ou seja, ele tem que ter entrada e saída. Exceto, as únicas exceções são os de término de fluxo, que vão possuir somente entrada, ou seja, o que é o término de fluxo? É o terminal, né?
Ele vai receber somente a entrada, porque ele vai simbolizar o fim do fluxograma. Os conectores também, né? Eles vão receber somente entrada ou saída, que é o caso que eu falei para vocês. Quando eu termino um fluxograma numa página, quando eu não consigo terminar numa página, aí eu coloco só a simbologia de entrada, aí essa aqui não existe, né? Aí na outra página eu coloco essa simbologia para simbolizar que ele está saindo. Ou seja, conector de página nunca tem entrada e saída no mesmo fluxograma, não. E informação adicional também não tem entrada e saída. Basicamente ele só tem saída. Ele é incorporado em alguma parte do processo só para explicar alguma coisa para que não deixe margem para dúvida. Ainda, gente, a gente pode ter dentro de um fluxograma a inserção de um documento ou de vários documentos. Então esse A aqui, gente, representa basicamente a sobreposição da simbologia de documentos. Então, um conjunto de documentos, ou seja, quando eu quero simbolizar um conjunto de diversos documentos e não somente um, eu posso optar por essas duas simbologias aqui, ó. Essa primeira, que a gente significa que a gente tem vários documentos aqui, entenderam? Por quê? Ó, a simbologia de um documento, só voltando para vocês, é essa daqui. Então, quando eu quero identificar que eu tenho mais de um documento, ou seja, um conjunto de documentos, eu posso optar por essa aqui, né? Pela sobreposição de um documento, ou optar por essa aqui, fazer uma imagem 3D. Então, eu vou pegar a simbologia original de um documento e fazer uma imagem, puxar uma imagem aqui em 3 dimensões. Fica a critério do freguês. Ainda, gente, quando eu tenho um arquivo que aparece várias vezes no mesmo fluxograma, então, na primeira vez que esse arquivo aparecer, eu preciso escrever, né, o nome completo do arquivo, ou seja, eu tenho que escrever o nome do documento na primeira vez que ele aparece no processo. Então, por exemplo, esse documento é solicitação de contratação de pessoal. Aí eu abrevio ele por SCP. Depois, se esse mesmo documento aparecer em outras partes do mesmo fluxograma, aí basta eu simplesmente colocar a sigla. Então, eu coloco só SCP. Então, relembrando, na primeira vez eu escrevo o nome completo do documento e aí eu deixo a sigla. Se ele aparecer novamente outra vez, aí eu posso colocar só a sigla. Então, só um exemplo de fluxograma para vocês entenderem. São algum tipo de fluxograma. Então, ó, só relembrando, eu tenho o início e eu tenho o fim. Então, notem de cara, ó, gente, que esse fluxograma aqui, ó, ele terminou aqui, né? Aliás, não terminou, né? Ele chegou aqui, não deu para continuar, aí ele colocou um conector de página. Então, já é bom para identificar o que é esse conector de página. Então, só exemplificando, a gente tem aqui o início, aí a gente vai ter algum documento aqui, ó. Isso aqui significa documento. Então, o trabalhador vai preencher a solicitação de uma determinada compra. Aí a gente vem para as operações. Ele vai enviar essa solicitação de compra ao supervisor do departamento. O supervisor do departamento vai analisar o pedido dessa solicitação de compra que o trabalhador fez. Aí esse supervisor vai se perguntar, né? Precisa ser realizada essa compra? Ou seja, essa compra é necessária? Se for necessária, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar o orçamento, ele vai receber o orçamento e ele vai perguntar se pode aprovar esse orçamento, né, desse pedido de compra ou não. Aí, novamente, a gente tem duas possibilidades. Ó, eu posso aprovar esse pedido ou não. Vou para a parte do sim, que é mais rápido. O que significa aqui, ó, quando eu tenho essa bolinha? Conector de página. Coloquei a simbologia do 1. Então, o círculo, né, significa que eu continuei na mesma folha, na mesma página, né? Então, vamos para o caso do sim. Então, vamos supor que esse pedido aqui foi aprovado, né? Aí, o que acontece? Outra operação, né? Emitiu o pedido de compra, o departamento de compra fez a compra e fim. Vamos supor também que quando o supervisor recebeu essa solicitação de compra, ele identificou que a compra não era necessária de forma alguma. Então, se ele definiu que a compra não é necessária, aí ele vai dar o parecer negativo, ou seja, ele vai falar para o funcionário aqui
que não precisa fazer essa compra, ele vai dar o feedback a ele, né, e vai encerrar. Então vejam que eu tenho diversas formas de encerrar o mesmo problema. Ainda, né, gente, vamos supor que o supervisor analisou o pedido, que foi preciso, né, fazer a solicitação da compra, ele solicitou o orçamento, ele recebeu o orçamento, porém na hora de aprovar ele não aprovou o orçamento, né, ou porque o orçamento estourou o limite do que poderia ser gasto e etc. Então vamos supor que ele não aprovou o orçamento. Então, não aprovou o orçamento. Então ele vai enviar o orçamento ao gerente, ou seja, o supervisor já vai enviar o orçamento para o gerente, e aí o gerente vai analisar. É possível? Aí se o gerente analisar que é possível, aí vai nesse caminho que eu falei, né, que é onde vai ser feita a compra. Se o gerente analisar que não é possível, aí ele vai dar o parecer negativo, aí vai retornar o pedido ao supervisor, né? Aí o supervisor vai dar o feedback ao empregado, né, ao solicitante, e aí vai finalizar o fluxograma. Então, espero que vocês tenham entendido isso aqui, tá? Depois estudem mais calmamente, pausem o vídeo que vocês vão conseguir entender, só para vocês entenderem as nuances aqui desse fluxograma que para uma simples solicitação de compra, por exemplo, a gente pode ter todos esses possíveis caminhos. Então, os tipos de fluxograma, gente, os fluxogramas eles são divididos em tipos. A gente tem basicamente 5 tipos de fluxograma. O primeiro deles, e o mais simples, é o que a gente chama de diagrama de bloco, que basicamente é o que todo mundo sabe fazer, o que todo mundo chama de fluxograma. Mas, na verdade, ele é chamado de diagrama de blocos. É o mais simples dos fluxogramas, gente. Então, quando a gente fala em diagrama de bloco, ele é o tipo mais simples de fluxograma. Ele é composto apenas por blocos, ou seja, apenas por processos, apenas por atividades. E ele serve como um sequenciamento de atividades sem envolver pontos de decisão. Então, a principal característica do diagrama de bloco é que ele é só uma sequência das atividades. Ele não envolve os pontos de decisão, ou seja, ele não tem esse losango aqui para definir os pontos de decisão de sim ou não. Então, por exemplo, nesse caso, recebe nota fiscal, valida nota fiscal, lança nota fiscal no sistema e paga nota fiscal. Ou seja, ele serve como instrução de trabalho, ele só sequencia as atividades e não envolve ponto de decisão. Fluxograma de processo simples. Esse aqui já é um fluxograma que vai mostrar as relações entre as fases e as necessidades básicas de qualquer processo. Ele é muito semelhante ao diagrama de blocos, porém ele contém pontos de decisão. Então, além das sequências das atividades, ele também contém os pontos de decisão e os terminais, né? Os pontos de início e fim. Então, nesse caso, a gente tem o início. Então, a gente vai verificar a disponibilidade de um determinado insumo na empresa. O insumo está disponível? Se tiver, né, a gente vai colocar o insumo no nosso equipamento, a gente vai ligar o equipamento e a gente verifica. O produto está pronto? Se não estiver pronto, né, eu volto para o equipamento. Se o produto estiver pronto, desligo o equipamento e fim, né? Se o insumo não estiver disponível, aí eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar o insumo no setor de estoque. Aí eu posso pegar esse insumo, né, e voltar ele para o estoque aqui, né? E aí o insumo já vai estar disponível para ser utilizado. O terceiro tipo é o chamado fluxograma funcional, gente. Ele é bem idêntico ao fluxograma de processos, porém, ele vai mostrar a sequência de atividades de um mesmo processo entre as áreas ou seções por onde ele ocorre. É um tipo de fluxograma muito utilizado para processos que não se restringem a uma única área. Ou seja, o fluxograma funcional ele é utilizado para quando eu tenho algum tipo de processo que vai passar por vários setores, ou seja, ele não vai se restringir a uma única área específica. Então, eu vou ter aquele processo, né, atuando em diversos setores. Então, exemplo de fluxograma funcional. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu vou envolver 4 setores da empresa. Ou seja, eu não vou envolver só um setor da empresa. Eu vou envolver o setor de estoque, de compras, setor de finanças e o setor de pagamentos. Ou seja, no estoque eu vou emitir um pedido de compra.
o pedido de compra vai para o setor de compras, né, que vai checar o pedido, e aí o setor de compras vai ver. O pedido procede? Se o setor de compras decidir que o pedido não procede, o pedido vai ser negado e a venda vai ser o quê? Arquivada. Se o pedido procede, aí a compra vai ser autorizada, vai ser feita a seleção do fornecedor, né? E aí o setor de finanças verifica os recursos para ver se é possível, né, adquirir aquele insumo, né, aquela compra. Aí o setor de finanças vai se perguntar: a gente tem recurso disponível para isso? Se não tiver recurso, né, a venda é arquivada. Se tiver recurso, a compra ela é autorizada. Aí o setor de finanças retorna o pedido aqui para o setor de compras, né? Aí o setor de compras efetua, aí o setor de compras efetua a compra. Aí o setor de pagamento efetua o pagamento e o setor de estoque vai receber o produto. Então veja que a gente tem possibilidades aqui, né? A gente tem tanto o sequenciamento das atividades como os pontos de decisão, só que a diferença do fluxograma funcional para o de processo simples é que ele envolve diversos setores, ele não se restringe a única área. Ainda, gente, cuidados básicos a serem tomados na elaboração de fluxo. Eu falei que tinha falado 5, gente, mas é 3, tá? Me desculpa. Então a gente tem esses 3 tipos de fluxograma aqui. Aí a gente tem outros, que é fluxograma vertical, fluxograma horizontal. Então, cuidados básicos para elaboração de fluxograma. Não se esqueça que o excesso de detalhes pode complicar mais do que explicar. É o que eu falei para vocês, né? Então, às vezes a gente pode ter pecar pelo excesso de informação, e isso pode complicar o entendimento do fluxograma. A comunicação deve seguir a direção natural da leitura, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou seja, o fluxograma ele sempre tem que ser elaborado, e a leitura dele é feita sempre de cima para baixo, né, e da esquerda para a direita. O sentido de circulação no fluxo é dado pelas linhas de ligação. Elas fornecem a sequência das operações e a fluência das informações. Então, são aquelas setinhas, né, que vão indicar basicamente o fluxo, né, para onde que a gente tem que seguir para a próxima etapa. Evite o uso de linhas de ligação muito longas, gente. Dê preferência às linhas horizontais e verticais. Então, sempre que possível, às vezes não vai ser possível, mas sempre que possível, optar por linhas completamente verticais e completamente horizontais. Evitar fazer essas dobras aqui, porque essas dobras elas podem gerar pontos de confusão que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer cruzamento, então pode ser que aconteça cruzamento dessas linhas, por exemplo, de uma linha que a gente tem uma dobra, que a gente tem um desvio, com a linha horizontal. Nesse caso, pode gerar margem dúbias, né? Pode deixar dúvida, por exemplo, se esse está vindo para cá ou se esse chega aqui e desce para baixo. Esse aqui é a mesma coisa, pode deixar dúvida se esse vem para baixo ou se esse vem para cá e depois para cá. Então, o que significa? Quando existe esse cruzamento de setas aqui, de fluxo, a gente tem que desenhar um pequeno arco para esclarecer que as linhas não se tocam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos dois fluxos, e eu vou desenhar um pequeno semicírculo, um pequeno arco, para simbolizar que essas linhas elas não se tocam, justamente para facilitar a identificação. Ó. Que eu venho, sigo a direção do meu fluxo, eu consigo verificar. Opa, aqui eu venho para cá, significa que não tocou e desceu para baixo. Assim como eu poderia ter escolhido essa aqui para fazer o semicírculo. Ó. Aí antes de tocar, eu faço o semicírculo e sigo para outra direção. Ainda, gente, quando for detectado algum ponto falho no fluxograma, a gente tem que fazer uma achura ao longo do processo para chamar a atenção de que aquela tarefa necessita ser revisada. Ou seja, quando eu achei algum gargalo, alguma falha no meu fluxograma, eu tenho que achurar, eu tenho que fazer uma achura para simbolizar que aquela parte do meu processo precisa ser revisada. Um exemplo basicão de fluxograma. Vou mostrar 2 exemplos para vocês,
Mas esse primeiro é bem fácil só para entender. É bem até bobo, mas só para ver se vocês entenderam. Então a gente vai elaborar um fluxograma que vai contemplar as etapas para a gente ligar um rádio. Então é bem simples. Então para a gente ligar um rádio, a gente primeiro precisa ligar o rádio, né? A gente liga o rádio. E aí a gente, quando liga o rádio, a gente quer chegar em uma estação própria, né? Tipo assim, uma estação que a gente quer ouvir. Aquela rádio, aquela estação que a gente quer ouvir. Aí a gente vai verificar a estação, né? A gente vai olhar para ver se a estação é aquela que a gente quer ou não. Aí a gente vai tomar uma decisão, né? Se for a estação que a gente quer, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o rádio, né? E fim. Se não for a estação que a gente quer, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar a estação até a gente verificar que é a estação que a gente quer. Então, já resolvido o fluxograma, então qual que é o passo a passo nesse caso aqui? Então, ficou meio quadradinho aqui, mas considerem que é um processo, é um terminal isso aqui, é oval. Tinha que ser oval, né? Esse retângulo, quadradinho não, né? Falei errado 2 vezes. Não pode ser esse retangular aqui não, tem que ser oval. Então, todo fluxograma tem início e todo fluxograma tem um fim. Então, esse fluxograma, a primeira atividade, eu vou ligar o meu rádio. Então, depois que eu liguei o meu rádio, eu vou... Qual que é o próximo passo? Verificar a estação, né? Então, eu vou verificar a estação. É a estação que eu quero ouvir? É a estação da rádio que eu quero? Se for, eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir o rádio, né? Ouvir o rádio e depois, fim. E se não for a estação que eu quero, gente? O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a estação. Então, se não for a estação que eu quero, eu mudo a estação, aí depois eu vou voltar aqui para me perguntar isso daqui, ó. É a estação certa? Se não for, continuo mudando a estação e indico de novo que vai voltar aqui para o ponto de decisão. Então, isso aqui vai acontecer até o momento que eu encontrar a minha estação correta, né? Que aí eu encontrei a estação correta, eu ouço o rádio e finalizo meu processo com o terminal, né? Isso aqui era para ser oval. Espero que vocês tenham entendido, né? Estendido é ótimo. Entendido esse exemplo. Agora um maiorzinho um pouquinho, gente. Então a gente vai elaborar um fluxograma que vai ter as seguintes etapas de uma atividade. Então as etapas são as seguintes. Então a gente vai receber a solicitação de um produto. A gente vai verificar se a gente tem esse produto no estoque. Então a gente vai receber a solicitação de um produto. A gente vai verificar se a gente tem os materiais para fazer esse produto no estoque. Se a gente tiver os materiais, né, no estoque, a gente vai entregar o produto ao solicitante, vai dar baixa no estoque e vai finalizar o fluxograma. Quando tudo tem, gente, é ótimo, né? O fluxograma ele fica sempre menor. O difícil é quando não tem, quando é o caso negativo, que é esse caso aqui. Então, quando a gente verificar o produto no estoque e a gente vê que não tem, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa comprar, né? A gente precisa verificar a aquisição desse insumo, né? Desse produto. Então, em caso negativo, a gente precisa verificar o tempo de entrega, né? Para a gente adquirir esse produto. A gente vai informar o solicitante, ou seja, a pessoa que solicitou esse produto. A gente vai decidir se vai querer esse produto, ou seja, essa peça ou não. Em caso negativo, a gente vai finalizar. Em caso positivo, ou seja, se a gente decidir que a gente quer esse produto, a gente vai fazer o pedido e aguardar a entrada no estoque, entregar o produto ao solicitante e dar baixa no estoque. Então o fluxograma basicamente vai ser esse daqui, ele vai ser maior um pouquinho. Então todo fluxograma, ó, tem início e tem fim. O fim, gente, ele não é obrigatório ficar sempre no mesmo lugar não, tá? Então a gente pode ter variados fins, tá? Não é obrigatório o fim acabar sempre no mesmo lugar não, porque às vezes é até impossível, como nesse caso aqui. Então a gente vai ter o início. Primeira atividade, a gente vai receber a solicitação e vai verificar se a gente tem o produto no estoque. Aí a gente verifica, a gente tem esse produto no estoque? Se a gente tiver, né, que é o melhor caso, a gente entrega o produto para o solicitante, dá baixa do produto no estoque e finaliza.
Se a gente não tiver o produto no estoque, aí o que a gente tem que fazer? A gente vai verificar o tempo de entrega, né, do produto. A gente vai informar para o solicitante quanto tempo vai demorar para esse produto chegar. Aí esse solicitante ele vai definir. Ele vai querer a peça, ou seja, ele vai querer o produto. Se ele não querer, né, aí não tem como fazer nada. E finaliza o fluxograma. Se ele disser que ele quer, né, que o tempo de entrega agrada ele, se ele quer a peça, aí o solicitante vai fazer, a pessoa, né, o trabalhador, vai fazer o pedido, vai aguardar a entrada no estoque, né? Aí o que acontece? Depois que aguardou a entrada no estoque, vai entregar ela para o solicitante, vai dar baixa no estoque e vai finalizar. Então notem, gente, uma dica, que sempre que tiver algum exercício, alguma coisa que envolva entrada de peças em estoque, notem que o produto ele vai entrar no estoque e aí ele tem que voltar para o ponto de decisão. Porque o ponto de decisão sim não é para cá, então o sim é para cá e o não está sempre para cá. Então, nesse caso aqui, o solicitante quer a peça, então fez o pedido, aguardou a entrada no estoque, então isso significa que a gente tem disponível a partir de agora, né? Significa que a gente tem disponível, então eu vou incluir ela aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp depois. Então, finalizamos o fluxograma. Agora, o cronograma, gente. O cronograma, para fechar, é um instrumento principalmente de planejamento e controle semelhante a um diagrama, em que são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado. Então, quando a gente fala em cronograma, gente, basicamente, um cronograma ele serve para detalhar as atividades que a gente tem que executar em um período estimado de tempo. A nível gerencial, um cronograma é um artefato de controle importante para levantamento dos custos de um projeto e, a partir deste artefato, pode ser feita uma análise de viabilidade antes da aprovação final para a realização do projeto. Então, através de um cronograma, gente, a gente consegue, ele é muito importante para a gente viabilizar custo, né? Que vocês já ouviram falar em cronograma físico-financeiro, né? Então, o cronograma físico-financeiro, ela é importante para a gente verificar a viabilidade de uma obra, por exemplo, para a gente verificar, para a gente saber quanto que a gente vai gastar em cada etapa da obra. Então, ele é muito importante a nível gerencial também. Quanto à etimologia da palavra cronograma, né? A palavra cronograma ela tem origem no grego, de cronos, que significa tempo, e grama, né? Que significa algo escrito ou desenhado. Ou seja, o cronograma é uma ferramenta para gerenciamento do tempo de um projeto, né? Então, os cronogramas, gente, eles têm diversos tipos de variadas formas. Esse aqui, acho que acredito que todo mundo já viu, né? Que é o cronograma do Enem, gente. Esse aqui eu peguei só para vocês verificarem. Então, o que é o cronograma do Enem? O cronograma do Enem, basicamente, ele traz as atividades, né, que são executadas em cada período de tempo. Então, por exemplo, do dia 6 de junho a 9 de junho foi o período de inscrição do Enem. Isso aqui já tem tempo. É de outro ano. Esse aqui do Enem não, gente. É do SISU, desculpa. Do dia 12 ao no dia 12 de junho, sai o resultado da primeira chamada. Então, notem que o cronograma ele pode ser feito desse jeito aqui. Ó. Ele pode ser feito de forma escrita, assim como também a gente tem cronogramas feitos a partir de barras desenhadas. Então, a gente tem escrito, né, o tempo, né, o período de tempo estimado e os tipos de atividade que a gente vai ter em cada período de tempo. Outro tipo de cronograma que a gente tem, gente, é esse cronograma aqui em que a gente pode marcar X. Então, esse cronograma aqui, por exemplo, é um cronograma de um projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa ele foi realizado, é o TCC, ele foi realizado em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, as atividades aqui são orientação, pesquisa bibliográfica, né, que eu acho que vocês estão fazendo, entrevista inicial, né, para casos de TCC que necessitem de entrevista, aplicação de questionário, pesquisa descritiva e etc. Né, até
a parte da defesa do TCC e a finalização e entrega. Então, notem, gente, que com esse X, esse aqui foi um modelo, não é meu esse aqui, mas quando eu apresentei meu TCC, eu tive que apresentar cronograma. Então, notem, gente, que a partir desse X, ele vai identificar que a gente tem que fazer aquela atividade naquele mês em específico. Então, nesse caso, o mês de agosto, não sei se está dando para vocês verem, dividido em 4 semanas. Então, cada coluna aqui significa uma semana. Então, notem, gente, que, por exemplo, a parte de orientação, que é a parte de orientação do orientador, ela é feita em todo o período até finalizar a pesquisa, né? A pesquisa bibliográfica, esse estudante, ele vai fazer nas 3 últimas semanas de agosto. As entrevistas, nas 2 últimas semanas de agosto e na 1ª de setembro. O questionário, ele vai aplicar nas 3 últimas de setembro. Então, ele é bem fácil da gente entender, né? Até a finalização do TCC, que vai ser nas 2 primeiras de dezembro. Então, ele é bem fácil de ser entendido. E a gente tem os cronogramas, né, gente, em barra, que também é muito utilizado para representar, né, até quando a gente tem que concluir uma atividade. Então, por exemplo, publicação de uma comissão e recebimento de uma denúncia. Isso aqui é da área de direito. Então, até a 1ª quinzena de agosto, essa atividade tem que estar concluída. Na 2ª quinzena, a gente tem o quê? 2 atividades. Notificação de um denunciado e a defesa desse denunciado. Na 1ª quinzena de setembro, ó, 1ª quinzena de agosto e 2ª de agosto. Na 1ª quinzena de setembro, aí a gente tem mais essas outras 2 atividades. Essa outra atividade aqui de diligência e audiência, ela vai perdurar ainda por 2ª quinzena de setembro, 1ª e 2ª de outubro. O parecer da relatoria, 1ª quinzena ou 2ª quinzena de outubro. E também 1ª de novembro. E o julgamento desse caso aqui da área do direito, né, vai ser na 2ª quinzena de novembro. Vai encerrar aqui no dia 17 de novembro. Esse aqui é um cronograma físico-financeiro, né, gente? Só que eu falei para vocês. Aqui a gente tem as etapas do serviço, né? Instalação do canteiro, movimentação de terra, fundação, estrutura, parede, piso, pintura, esquadria, instalações, etc. E aqui a gente tem os meses, né, em que a gente vai precisar, que a gente vai desenvolver essas atividades. Então, por exemplo, o canteiro de obras vai ser instalado em fevereiro. A gente vai ter movimentação de terra em fevereiro e março. 60% dela vai ser em fevereiro e 40% dela vai ser em março. E aqui a gente tem o custo total. Então, por exemplo, se eu quiser saber o custo total em fevereiro, eu vou pegar esse valor de R$ 13.500 e vou multiplicar por 60%. Se eu quiser saber quanto que eu vou gastar em março, eu pego os 40% e multiplico pelo valor total. Ó, a parte de fundações, 30% vai ser alocado em março e 70% em abril. E aqui eu tenho o custo total. Estrutura, 30% em abril, 60% em maio e 10% em junho. E assim sucessivamente, né? Até a gente chegar na última etapa, que é a limpeza, que vai ser feita toda em julho. Então, eu espero que vocês tenham entendido as principais diferenças entre organograma, fluxograma e cronograma. Vou deixar uma atividade para vocês lá no nosso sistema, uma atividade de elaboração de fluxograma. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, fiquem com Deus e até mais.